RFI convida. Adriana Brandão. No programa de hoje, nós vamos falar da Guerra do Contestado, que é o tema deste romance de Godofredo Oliveira Neto, escritor e professor titular de literatura brasileira da UFRJ, que está aqui conosco no estúdio. Olá, Godofredo. Olá, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Godofredo, o Bruxo do Contestado é o primeiro de seus 10 romances. Ele foi publicado inicialmente em 1996. Teve excelente crítica e já está na 4ª edição. O romance entrelaça 3 períodos históricos: o presente da narradora, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Contestado, que foi a Canudos, do sul do país, uma revolta de sertanejos pobres por terras, liderada pelo monge José Maria, ocorrida entre 1912 e 1916, em um território contestado em Santa Catarina e Paraná. A revolta foi massacrada pelas forças governamentais. Mais de 3.500 fiéis foram mortos. Ao contrário de outras de suas obras, como Menino Oculto e Amores Exilados, que já foram publicados aqui na França pela Em Volume, e em breve o Menino Oculto chega às livrarias em uma 2ª edição. O Bruxo do Contestado ainda não foi traduzido, mas causa interesse por aqui. Você veio agora à Europa para dar uma palestra sobre o livro na Universidade Ca' Foscari de Veneza. O tema interessa os europeus, Godofredo? Pois é, eu acho que é um tema, primeiro, do ponto de vista da lusofonia, dos países lusófonos, a questão do messianismo, ou seja, uma liderança que vai fazer um milagre, vai desde o Dom Sebastião, Canudos e o Contestado, são coisas muito comuns no movimento, no espaço geográfico lusófono. E esse tema, o interesse do tema é, primeiro, a questão. Você lembrou muito bem, são 3 momentos, quer dizer, o momento, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, o Brasil declarou guerra ao eixo em 42 apenas, em agosto de 42. Quer dizer, até então havia uma hesitação do governo Vargas e para os imigrantes alemães e italianos se falava de um Messias, que volta à história, que seria, no caso, Hitler ou Mussolini, que iriam salvar os italianos e os alemães lá no Brasil. Então, ninguém ficou um pouco esquecido como era a vida desses italianos, principalmente em São Paulo, em 42, quando a gente sabe era terminantemente proibido o emprego da língua alemã e italiana em público, e depois japonesa, em público. Significa que uma criança não podia dizer mamãe, te amo, na padaria, porque é crime. Porque enfim, o conflito tinha reflexos no claro, Brasil devido à imigração. Então, a narradora viveu esse momento quando era adolescente e em sua casa também moravam empregados domésticos que tinham, por sua vez, vivido a Guerra do Contestado. Então, eu trouxe assim, o que eu posso chamar de um romance de extração histórica, não histórico. Quer dizer, a gente fala de histórico quando começa lá atrás e acaba lá atrás. Quer dizer, o romance, um pouco de extração histórica, ele começa lá atrás e vem até os nossos dias, né? Então, a Guerra do Contestado, que é o segundo... Vai lembrar ainda da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, Matarazzo recebeu uma condecoração do Mussolini. Ou seja, veja, as famílias mais importantes, São Paulo, enfim, tinha uma dúvida, né, do certo ou do errado até um certo momento. Então, isso naturalmente atraiu muito. Você falou de Veneza, quer dizer, os italianos, porque os italianos, o que o Getúlio depois fez? Trouxe os italianos para atirarem, para matar os primos na Itália. E houve um conflito quando disse, não vou atirar em meus parentes, contra parentes, não vou atirar. Enfim, é uma questão que é pouco desenvolvida no Brasil. O Contestado, por sua vez, eu entendo que é um dos conflitos fundamentais para o entendimento da questão da guerra entre capitalismo e socialismo no século XX. Por quê? Porque foi a primeira vez que se empregam aviões militares, quer dizer, com fins militares, no continente americano, competindo ali com a Guerra do México. Então, aviões italianos vêm dobrados, uma asa só, meio de lona, enfim, se perde, mas 2 chegam de trem até
lá o teatro de operações, como se chamava. Enfim, e armas que seriam usadas na Primeira Guerra Mundial foram testadas. Foi o primeiro movimento de greve organizado no Brasil. O maior empreiteiro da época, que era o Percival Farquhar americano, fez uma estrada de ferro, por sugestão, pedido pelo governo brasileiro, que passa por aquela região. Então, representantes do governo americano estiveram presentes. A maior madeireira do mundo naquele momento, que é a canadense Lambert, se instalou naquela região. Pinheiro, araucária, cortado rapidinho, não tem. E a novidade é que o Partido dos Trabalhadores Russos estava exilado em Zurique, porque tinha havido aquele levante em 1905, malogrado. Depois a gente se lembra, vai ser em outubro de 17, que vai acontecer a implantação da União Soviética. Houve influência de lideranças internacionais? Claro, porque se falava que o socialismo ia chegar em países desenvolvidos, Inglaterra, a Alemanha, segundo o trabalho marxista, do próprio Marx, né? E a partir de 1905... deu para notar que ia acontecer em um país agrícola, como foi o caso da Rússia, né? Então, depois no Brasil, em 12, começou a ter esse movimento, mas vai ter um país novo lá, um país chamado, naturalmente, Missões, porque é perto daquela fronteira com a Argentina, esse é um dado importante também. Enfim, então foi assim um teste um pouco do conflito ideológico que vai marcar todo o século XX. Godofredo, você acha que essas revoltas messiânicas ainda ajudam a entender o presente, o Brasil de hoje? Eu não tenho dúvida pelo seguinte, quer dizer, quando esse messianismo saiu do campo e foi para as cidades, eu noto que, frequentemente, a questão de uma certa religiosidade crescente, né? Fico notando os discursos, depois pego os discursos lá do Antônio Conselheiro, no Canudos, na Bahia, o discurso do João Maria no Contestado. Tem essa ideia de que a vida vai melhorar, enfim, que vai vir alguém, que Jesus Cristo... Esse discurso messiânico, me parece que ele transportou para o meio urbano e é uma coisa que pega. Quer dizer, inclusive... bate sempre, já aconteceu isso em Canudos e no Contestado, ou seja, a Igreja Católica tenta, digamos, tenta entender e tenta demover, dizendo que depois da morte o mundo fiel terá paz, será melhor, e o fiel, né, o fanático para uns, fiel para outros, vai dizer, não, mas eu quero agora, porque o Antônio Conselheiro ou o João Maria está dizendo que vai ser agora, não quero esperar. Eu quero agora, diz que vai ter comida, não vai ter doença, vai ter saúde, então eu quero agora. Quer dizer, já é esse conflito, e é um conflito que você assiste atualmente também no meio urbano brasileiro. Eu acho que tem um certo interesse nesse aspecto também. Godofredo, como em outros de seus livros, há cenas eróticas. Uhum. Você acha que com esse movimento, o Me Too, você escreveria da mesma maneira? Você sente uma pressão dessa patrulha na escrita? Sinto. Eu acho que a questão do império dos sentidos, ou seja, das pessoas, dos indivíduos serem guiados apenas pelos instintos um pouco que o animal tem, essa questão é a questão fundamental quando passa disso para a cultura. Quer dizer, quando há um enfrentamento com o totem pai ou totem mãe, jogando lá para Freud, quer dizer, dessa culpa que vem disso que se passa a cultura. Então a culpa é também paradoxalmente, né? Mas a culpa é um elemento que ajuda a se transportar do mundo animalesco para o mundo cultural. Quer dizer, então, quando aparece esse tipo de tema nos meus romances, não é para se comprazer ali, não. É que o entendimento de que é a partir disso, inevitavelmente, e da culpa, por isso que se passa para o mundo da cultura, né? Então, agora, há assim um patrulhamento, né? Um patrulhamento
quer dizer, na literatura ainda há um espaço ainda perdido, porque as pessoas leem pouco, no fundo, e escrito, né? Mas há uma patrulha, assim, bem diferente de, digamos, há 30, 40 anos atrás, inclusive, que é uma coisa recente, né? Há um certo conservadorismo em todos os aspectos, não podia não ter, na política a gente vê, não podia não ter também nos modos, dos hábitos culturais, né? Godofredo, para terminar, há planos para a tradução do Bruxo do Contestado em Sim, ele está francês? sendo traduzido, ainda prefiro que não se fale como, mas enfim, está sendo traduzido. Dentro dessa linhagem, há um outro já traduzido chamado Marcelino, que também está aí no mercado, já está traduzido, uma belíssima tradução por Richard Roux. E o Menino Oculto, então, vai para a segunda edição, sai esse mês, agora em janeiro, aqui daqui a semana que vem, talvez. E o outro, Amor dos Exilados, já saiu a segunda edição. Então, eu acho que há um certo interesse, eu fico super feliz com isso, naturalmente, né? A França, eu vivi muito tempo aqui, enfim, acho que o Brasil perdeu um pouco esse interesse, infelizmente, assim, a gente atravessa um momento difícil, entendo, entre a questão da justiça e da política, enfim, não é um momento de grande glória para o país. E os meus livros, de uma certa maneira, abordam sempre, não são livros panfletários, porque esse é o desafio, não ser livro panfletário, ele tenta, através da arte, quer dizer, transformar fatos políticos, sociais da sociedade em estética, né? Mas, assim, eles não perdem de vista essa realidade, que, repito, é uma realidade atualmente bastante difícil, que me lembra, em alguns momentos, assim, épocas sombrias do Brasil. Muito obrigada, Godofredo Oliveira Neto, que participou do RFI Convida de hoje. Eu que agradeço a equipe toda. Enfim, uma honra estar aqui presente. Muito obrigado.